aqui agora, né? Iniciamos Exatamente. o segundo bloco do programa, né, Nilce? Vamos lá então, dando início ao segundo bloco. E hoje nós vamos discorrer aqui sobre o tema Uma Nova Guerra e quantas mais ainda serão necessárias? É uma pergunta, é um questionamento, e para isso eu vou ler um texto para depois nós darmos início à nossa conversação. conversação. Então vamos lá. Uma nova guerra e quantas mais ainda serão necessárias. A história da nossa civilização é pródiga no retrato dos conflitos bélicos em todas as eras. Contudo, ganha especial relevo a existência de guerras em épocas nas quais o desenvolvimento intelectual, o alcance do estágio civilizado para a quase totalidade dos agrupamentos humanos e a existência de canais de diálogo, interação e convivência já deveriam ter abandonado, como um simples relato retrospectivo, o eclodir de lutas armadas. Contudo, não é o que ocorre, em grande parte porque as nações são chefiadas por indivíduos e estes, com maiores ou menores poderes, têm em suas mãos a decisão pela declaração de luta ou pela celebração de paz, assim como as coletividades. Umas mais que as outras possuem valores e predisposições para a beligerância e a intolerância, inclusive religiosa ou étnica, ocasião em que a vontade do soberano representa a da maioria do seu povo. A cada conflito, desde que a filosofia espírita foi trazida ao conhecimento humano, é comum encontrarmos ensaios procurando entender a função e os objetivos da guerra para a humanidade. Voltando aqui, essa palavra função, ela está entre aspas. Delineamentos básicos no entendimento espiritual sobre os conflitos armados são, por certo, encontrados em O Livro dos Espíritos, merecendo ainda que, de modo breve, remissão e reforço. Kardec, aliás, no processo de organização, os ensinamentos trazidos pelas inteligências desencarnadas, cunhou tópico específico na obra pioneira, dentro do capítulo 6º, Lei de Destruição, da terceira parte, a que disserta sobre as leis morais. Nos itens 742 e 745, de maneira geral, assim, as guerras no conceito espiritual enquadram: primeiro, uma ocorrência compatível com o grau de desenvolvimento de seres e coletividades, de modo que nos mundos superiores ao nosso, elas não mais ocorrem, visto não haver ódios ou discórdias, já que ninguém deseja provocar danos aos semelhantes. Comentário este de Kardec junto à questão 182. Elas desapareceram nesses orbes. Por quê? Porque homens compreenderam a justiça e a praticam, a lei de Deus, lá no item 743 do Livro dos Espíritos. Item 2. Embora para os homens possa, em função do nível de compreensão, justa causa para a eclosão do belicismo, os espíritos pontuam que muitos homens só se comprazem na discórdia e na destruição, pouco importando a justiça da causa. Está no item 542. Terceiro, o fanatismo e a motivação religiosa das guerras
representam a ligação entre espíritos encarnados e desencarnados, sendo que estes últimos impedem aqueles ao conflito não prosperam, pois as justificativas fundadas em Deus ou em sua palavra para o cometimento de violências. Questão 671. O quarto item exclui-se a culpabilidade do homem que, forçado a ir à guerra, por ofício ou convocação, vem a matar ou ferir aqueles que estão guerreando por outras cores, mas não a crueldade que eventualmente cometa no desempenho deste mistério. Questão 749. E o quinto e último item em nosso mundo são válidos os esforços para a superação das animosidades e a promulgação de normas internacionais protetivas dos direitos humanos e restritivas de conflitos. Notadamente, a presença de espíritos mais adiantados vai operando a transformação coletiva, gradual e consequente, apagando eventuais distinções de castas, origens e cores, bem como tornando possível a convivência pacífica entre os homens. Jesus comentou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso está lá em Mateus 24:6. É por isso que a filosofia espírita encara o belicismo como instrumento social, humano, para a moralização e a progressão de indivíduos e povos, já que a par das mortes e da destruição, novas ideias são semeadas, acalentadas, vicejam e se engrandecem no sentido da renovação das coletividades. Esse é um artigo do Marcelo Henrique. Isso. Nossa, ele fez uma análise. Então, mas se você for ver, é avaliação. interessante porque toca em muitos pontos, né? Toca em muitos pontos, porque nós ainda temos muito ainda de animal irracional. E essa irracionalidade nos torna brutos, ofensivos, ignorantes. Ainda há questão de aprimoramento, não é? Uma questão que nós ainda temos muito ainda a aprender, né? Exatamente. E o Marcelo, ele aborda com muita propriedade, né, Luiz, esse tema, porque ele coloca aqui os conflitos desde os tempos remotos, o que era a guerra, aquele, né? E como que ela veio, e hoje nós estamos no século XXI, né? Agora é com drone. Exatamente, então, mas é a guerra. É guerra. É a guerra. Com toda a evolução que nós temos muito que caminhar ainda. Isso. Ele cita também, né, que em outros mundos mais evoluídos já não tem, onde os espíritos já entenderam que o importante é até viver em paz, não é? Então é muito bom esse texto mesmo. Olha. Quer falar alguma coisa, Taíde? Eu acho interessante quando falou aí quantas guerras será necessária. Quantas guerras será necessária? Eu acho que não tem como saber, até porque vai depender do desempenho evolutivo de cada um de nós. Porque enquanto o homem predominar a parte animal sobre a espiritual, sempre dando mais valor ao materialismo, as guerras vão continuar.
Porque é em cima disso que surgem as guerras, é do materialismo. É essa parte que leva a todas essas tragédias que a gente vê aí, é por causa disso. É o materialismo predominando sobre o espiritual. Quando o homem se esclarecer, tomar consciência de que esse caminho é equivocado, quando ele passar a olhar o lado espiritual, as coisas vão amenizando. Isso quer dizer o quê? Que o espiritual vai predominando sobre o material e a evolução vai acontecendo. Só que isso depende do próprio ser humano. Ter esse entendimento, ter essa consciência, mudança de pensamento, de comportamento. Todas essas mudanças são necessárias para isso. Até que isso não ocorra, a tendência é ainda se repetir. É um conjunto de fatores, né, que Exatamente. influenciam. E como ele fala aqui, que muitas vezes é incrível isso, né? Uma guerra acontece, ela nasce aonde? No pensamento de alguém, no pensamento de um grupo. E depois é todo um contingente social, né? E aí, dentro desse grupo que pensou, nós temos que atacar tal país, por exemplo, vai ali, o único sentimento que tem ali, que eu vejo, em primeiro lugar, é o orgulho e o egoísmo, né? Aí depois, porque cada um que está imbuído aí desse espírito de guerrear, ou seja, destruir o outro, porque é o quadro que nós vemos quando existe uma guerra. O que nós vemos? Só destruição. Nós vemos prédios sendo vindo abaixo, casas, pessoas que de repente enfrentam uma realidade aí sem casa, com crianças também padecendo tudo isso. Morando ao relento, né? Exatamente. Tudo por quê? Porque veio da ideia de alguém, e esse alguém com poder na mão, ele decide por uma nação inteira. Isso. Nossa, é muito sério isso. Isso, e esse negócio também de eu não gosto daquele povo, eu não gosto daquela raça. E aí você vai ver que todas as raças, todos os povos têm pessoas boas e más. Sim, claro. De todos os níveis. Então não é a raça em si, é o ser humano. Porque o ser humano, ele ainda tem o seu nível. Tem aqueles que estão mais adiantados, como espírito, e tem aqueles mais atrasados. E os mais atrasados causam uma confusão que não é brincadeira. Então, e isso tudo a gente vê no Livro dos Espíritos, né? Isso. Kardec abordando isso. É verdade. Agora, é interessante tudo isso, porque é um conjunto, conforme a Anice falou. A gente vê, então, as vítimas das tragédias. Crianças, jovens, idosos, Exatamente. passando por esse processo. Aí vem a curiosidade, mas principalmente as crianças, por que eu estou passando por isso, se não existe o acaso? Por que tudo isso que vem de uma pessoa que tem a mente curta, vamos dizer assim, né? Pensa dessa forma e age dessa forma, no materialismo, usando a guerra como arma, e não pensa na tragédia, nas consequências que traz para todas as pessoas. Então é difícil, se você não tiver um conhecimento da reencarnação, você jamais vai entender o porquê daquilo. Principalmente as crianças passando por isso. Mas eu não fiz isso para merecer isso, mas não fez agora. Não fez agora, não sabemos antes. Então, se tudo isso está ocorrendo agora, tem um motivo. Esse motivo é que é a questão curiosa, né? O que é que eu fiz para passar por isso? O que é que eu fiz?
Como a gente sabe que, pela lei reencarnacionista, que não existe o acaso, deve haver um motivo para isso. Né? Sim. Eu encaro tudo assim como evolução. Eu acho que tudo, na realidade, também o motivo principal é você aprender que aquele comportamento bélico não é necessário e não é bom. Porque você, com aquele comportamento bélico, você está tirando vidas, você está judiando de pessoas, pessoas estão ficando sem membros deformados, né? É muito ruim, é muito... E aí por quê? Aí você vê quantos que foi gasto já nessas guerras atuais. Diz que está só na guerra dessa guerra Rússia e Ucrânia, foi gasto mais de 3 trilhões de dólares. A gente pensou trilhões. É dinheiro que não acaba mais. Aí você fala assim, poxa, mas se esse dinheiro fosse usado para medicina, fosse usado para tirar as pessoas da fome, daria para tirar todo mundo, mas não tira, porque é interesse de um outro grupo que também ganha muito dinheiro com isso. Então, são várias coisas amarradas, além do sentido da ruindade humana ainda, do humano ainda ser muito difícil, ainda tem os interesses financeiros por trás de tudo isso. Não é? Aí você vê essas guerras urbanas, que nem lá no Haiti. Guerras urbanas agora, diz que lá as gangues de rua tomaram conta do país. Então tá difícil a vida ali, né? É um negócio complicado, não é verdade? É muito complicado. E aqui o texto fala muito bem. Quando o homem entender que é muito mais salutar você viver em paz, sem arrumar encrenca com ninguém, ser feliz, com a boa amizade, aí nós vamos ter uma planeta Terra mais feliz, não é? Verdade. Vamos lá, amigos. Aí Jesus falou, é necessário que haja um escândalo, mas ai de quem por ele vier. Então isso quer dizer o quê? Que todos esses que provocam a situação são responsáveis por isso. São responsáveis por isso e vão resgatar com duras penas, coerente com os atos cometidos. Que aí a lei divina é que está à frente de tudo, queiramos ou não, é ela que vai predominar, né? É a lei divina. É Deus que tudo comanda e está todo mundo aprendendo a duras penas, e esses acontecimentos traz um aprendizado, traz uma lição inesquecível, né? E assim que é a vida. Daí a necessidade do entendimento da vida, da existência nossa, porque estamos aqui. Que é para compreender e discernir as coisas. E não falar assim, meter o pau nisso, naquilo, porque não sei o quê, não sei o quê. É todo mundo ainda imperfeito. Estamos todo mundo aqui aprendendo. Cada um tem um pensamento, tem uma maneira de ver as coisas, de acordo com a sua ótica, vai falar aquilo que acha que é, mas achar que é não quer dizer que seja. É aí que entra a questão da sabedoria que precisa, né? A pessoa ter o conhecimento, principalmente o espiritual, que é para ter uma ideia de tudo aquilo que ocorre na nossa estrada, até porque a gente vê como que nós devemos seguir a nossa caminhada, e sempre se baseando em Deus, em Jesus, que é o nosso mestre principal, que é quem nos dirige em nosso caminho. Então, Nilson, e aí para a gente arrematar esse texto, né? Quantas mais serão necessárias? Quantas mais, né? Que você já respondeu. A gente não tem uma resposta exata, mas serão necessárias, às vezes, enquanto o ser humano ainda tiver esse comportamento de revolta,
revanche, sei lá o que mais, né? Que é muita coisa contrastante, né? Então, devagarzinho, é por isso que eu falo, a espiritualidade vai trabalhando. Você vê nos países da África. Nós víamos lá na África do Sul, aquele negócio do apartheid. Devagarzinho, os ingleses foram quase que obrigados a sair lá da África do Sul. Por quê? Porque começou a faltar recursos financeiros lá no país dele, porque eles estavam gastando muito. Esses dias tivemos a comemoração da Revolução dos Cravos lá em Portugal. Por que eles se revoltaram? Porque estavam gastando muito dinheiro com os países que eram domínio de Portugal lá na África. E estavam gastando dinheiro demais, porque o país estava ficando pobre, o povo do país. Então eles se revoltaram, estava faltando emprego, estava faltando alimento. Então se revoltaram e fizeram essa Revolução dos Cravos. E aí eu vejo bem a mão do plano espiritual trabalhando. Olha, você está atolando o pé aqui, mas você está ficando desprotegido do outro lado. Então, uma coisa, você tem que enxergar que o mal que você está fazendo está gerando um outro mal na outra ponta, né? Então, isso tudo é uma forma das pessoas enxergarem o erro que estão cometendo. É muito lento, né? Porque depende muito do indivíduo. Por exemplo, nós estamos aqui em 4 pessoas, né? Cada um de nós temos uma maneira de pensar, né? E agora pensa nisso numa questão de um país, onde de repente 10, 12 pessoas que acham ainda que porque tem a caneta na mão, né, ou tem o computador, vamos ser mais modernos, ali na frente, todos os meios, ele pode dizer, não, nós vamos invadir tal lugar, nós vamos estabelecer uma guerra, nós vamos fechar as fronteiras, ou seja, nós vamos prejudicar o nosso irmão. Em suma, é isso. É verdade. Agora, pela questão financeira, né, pela questão de exploração do subsolo do país que eles estão querendo invadir, por exemplo, tudo isso entra ali a parte financeira que, a meu ver, é a única coisa que pesa. Por quê? Na questão financeira, é aquilo que você falou, Luiz, né? Vai se ficar tudo muito bem, mas as consequências que eu estou trazendo para o meu próximo, essas consequências, lógico que elas são conhecidas, né? Mas quem está nesse planejamento, eles acham que isso aí é bobagem. Para beneficiar um grupo pequeno, você acaba prejudicando milhões de outras pessoas. Isso é o que eu chamo de estupidez humana. É verdade. Porque se nós pensarmos que nós estamos aqui, né, nesse mundo, é transitório, e que nós não vamos levar nada material, nós vamos levar as nossas ações. Verdade. Aí nós pensaríamos diferente. É por isso que eu falo sempre, né? O Ataíde, outro dia lá no Mariana, ele estava falando comigo lá sobre o caso do Leon Denis, quando fala... Não era nem o Ataíde, era um outro rapaz. Estava falando que uma pessoa não concordava com o Leon Denis quando ele falava assim... O Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões.
Por quê? Primeiro, que o Espiritismo ele tem conceitos filosóficos que se adaptam a qualquer religião. Eu já não considero o Espiritismo uma religião como as outras, né? Ela tem uma filosofia muito interessante nas suas colocações, e isso realmente faz a gente pensar, repensar e tomar atitudes melhores na nossa vida. Eu acho que... Alguém quer falar mais alguma coisinha? Acho que... Eu concordo com o Leão Denis, porque o Espiritismo ele é uma ciência que está em tudo, em nossa vida, nas religiões. E eu concordo também quando, eu não sei se é Herculano que fala, não lembra quem, que todas as religiões deveriam até estudar o Espiritismo. Isso não quer dizer que tenha que mudar de religião. É que o Espiritismo, cientificamente, traz esclarecimentos que as religiões não têm conhecimento. Não tem conhecimento. É aí onde entra a diferença. Verdade. A diferença entra aí. Muitas coisas que a gente vê. Eu penso assim, que se você estuda o Espiritismo, você entende as outras religiões mais do que eles que estão lá, porque você entra na questão científica, coisa que eles não entram. E se não entrar na ciência, principalmente a reencarnacionista, jamais vai chegar numa conclusão que deveria chegar. Cada religião tem as suas orientações. Exatamente. Então, isso é importante. Então, vamos seguir adiante, porque o nosso horário, infelizmente, nós temos que cumprir o horário, né? Então, agora vamos lá. Vamos. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual e significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, é simples, visite o nosso site useguarulhos.com.br e lá você vai encontrar os endereços das casas espíritas afiliadas à USE, né? E, de repente, tem algum centro perto da tua casa que você nem está sabendo. É verdade. Né? Então é isso. E agora nós vamos pedir para o Ataíde, né? Porque o João Batista não está aqui. Uhum. Então o Ataíde fazer a prece, nos brindar com a sua prece, né, Ataíde? Vamos lá. Então vamos, nesse momento, nos despedindo desse evento de hoje e agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade que nos brindou com esse apoio, com esse aprendizado, que todos nós aqui participamos, trazido por essa doutrina espírita que tantos nos ilumina, e nós ficamos assim muito gratos por essa oportunidade, agradecendo também ao Luiz Gouveia, a Nice e ao nosso irmão que está aqui presente, que ainda não sei o nome, e fiquei muito feliz com isso e espero que tenha colaborado com alguma coisa, e estamos aí à disposição para uma outra oportunidade, se possível for. E assim, agradeço por essa oportunidade. E uma boa tarde para todos. Colaborou muito, Colaborou verdade. muito, né? Muito, muito. E eu vou me despedindo de todos os ouvintes. Muito obrigada por nos acompanhar, por nos ouvir. Muito obrigada aqui à equipe da USE, o Luiz Gouveia, João Batista, que não veio Que hoje. está gripado lá. Aleixo, que não veio hoje. E o nosso companheiro, Ataíde, que está aqui hoje, dando a sua colaboração, né? E também ao Luiz Leite, que é o nosso diretor. E se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta. De volta, isso. Então eu também me despeço e digo para vocês, não desliguem, a rádio não para. Inclusive aqui tem 24 horas de boa música, notícias, entretenimento. E acima de tudo, bons programas. Teve Good Night, tem o Italiano, tem umas músicas, uns programas muito bons. Eu focando. Focando não perca. Toda terça-feira aqui às 14 horas.
Então, amigos, até a semana que vem. Felicidades e obrigado por tudo. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.